Olá, olá pessoal, aqui professor Juliano Colombo, acompanhando você então nesta reta final para a OAB FGV Exame 38, na parte de processo civil. Acorda aí, vamos dar as últimas dicas, revisar os principais pontos e apostar, né, naquelas matérias que a gente acredita, que a gente pensa que pode ser exigida aí no teu exame nessa primeira fase. Por quê? Ou porque já caíram, né? E aí faz um tempo que não foi perguntado, ou aquelas que estão sempre, né, caindo reiteradamente na prova. Então pega uma caneta, pega teu vademecum, dá uma olhada aí no Código de Processo Civil, abre ele aí na tela, ou vai anotando, a gente vai passar alguns artigos, visualizar algumas matérias e trabalhar com pontos importantíssimos para a tua aprovação. Segue com a gente aqui, professor Juliano Colombo, Verbo Jurídico, vamos profundamente estudar e revisar aí essa reta final. Processo civil. Pessoal, primeiro ponto que eu gostaria que você tivesse uma atenção é na parte da contestação. A matéria de contestação, resposta do réu, especificamente as preliminares da contestação. Então, vamos tomar uma atenção. Primeira matéria importantíssima, contestação. Anota aí. E já faz aí uma referência, vou compartilhar a tela aqui para vocês, né, a um artigo extremamente importante, que é o artigo 337. Você está vendo aí na tela, acompanhando aí comigo, né? Está o artigo 337. Estamos trabalhando aí com a parte aí das preliminares na contestação, e lá nas preliminares você vai ter, e nesse artigo 337, você vai ter inúmeras preliminares previstas lá no 337. O que são preliminares? Olha só, ao fazer a contestação, eu trabalho com preliminares e depois matéria de mérito. Preliminares e mérito. Funciona basicamente assim. Tá legal. Mas como eu vou aprofundar isso, estabelecer o que pode cair lá na minha prova? Olha só, na parte das preliminares, tem três preliminares que eu peço que você tenha muita atenção. Por quê? Porque elas são específicas, porque no código anterior era de uma forma e ainda caem questões perguntando as principais novidades lá, né, do código de 2015, que começou vigência em 2016. Algumas coisas ainda não caíram, então podem cair para você. Três preliminares que eu peço, tome muita atenção. Primeira preliminar, incompetência absoluta ou relativa. Vamos lá. Vamos na tela aí, você vai acompanhando, vou ficar pequenininho aí, mas vá acompanhando aqui. Aqui, né? Então aí, ó, aí vai acompanhando. Preliminares, incompetência absoluta e relativa. Veja bem, a incompetência, tanto a absoluta quanto a relativa, elas devem ser apontadas, devem ser alegadas como preliminar na contestação. Então, quer dizer, se eu entendo que o autor moveu uma ação e há uma incompetência, quer dizer, ele não moveu no juízo competente, a demanda está tramitando não no juízo competente, eu tenho que indicar qual seria o juízo competente. Então, eu indico a incompetência e qual seria o juízo competente para aquela demanda. Isso tanto na incompetência absoluta quanto relativa. Lembrando sempre assim, ó, o que é incompetência absoluta? A absoluta é quando ela normalmente envolve temas de ordem pública. Vou te dar um exemplo bem clássico de incompetência absoluta. O sujeito moveu uma ação contra a União Federal, e essa ação contra a União Federal está tramitando na Justiça Estadual. Isso é um caso de incompetência absoluta. Por quê? Porque a norma constitucional impõe que a União Federal será julgada pelos juízes federais. Quer dizer, ele errou numa norma cogente, que deveria ser cumprida, numa norma de estatura constitucional, que envolve a competência da justiça. Portanto, isso é uma incompetência absoluta. Ocorre que tanto a incompetência absoluta quanto a relativa
também devem ser alegadas, esta última relativa, por isso que ela está sublinhada aí no teu material, devem ser alegadas como preliminar na contestação. Mas o que seria um exemplo de incompetência relativa? Porque assim, galera, na prova da ordem, não adianta você ficar decorando o artigo, porque o enunciado é enorme, eles trabalham com situações concretas, por isso que eu te dei o exemplo de incompetência absoluta, em razão aí, por exemplo, da pessoa envolvida, né? Essa é um tipo de competência absoluta. Incompetência relativa. Normalmente, a ordem vai narrar aqui a eleição de foro. Como assim, professor? Então, te liga aí. Ela vai dizer o seguinte, ó, que o João fez um contrato com a Maria e lá nas cláusulas contratuais ficou eleito o foro da comarca de São Paulo para dirimir questões atinentes àquele presente contrato. Você já deve ter visto um contrato assim, né? As partes elegem o foro da comarca de Piriri lá para resolver as questões atinentes ao presente contrato. Beleza, então tá. Foi feito um foro de eleição. Se este foro de eleição não for respeitado, por exemplo, eu fiz a eleição em São Paulo e movi a ação em Porto Alegre, o réu vai alegar que o foro de São Paulo é incompetente e que a demanda deve tramitar no foro de Porto Alegre. Beleza. O que é isso? Isso é uma incompetência relativa. Não é incompetência absoluta. Foro de eleição, a cláusula que estabelece foro de eleição, é um exemplo clássico de incompetência relativa, porque ela não está atentando, esta incompetência, quanto uma ordem constitucional, contra questões de ordem pública. Não, ela está atentando contra uma cláusula contratual. Sabendo ainda que a incompetência relativa, ela, se não alegada, ela pode se convalidar. Ela, na verdade, aquele foro que inicialmente era incompetente de maneira relativa, transforma-se em foro competente. A isso nós chamamos no termo técnico prorrogação de competência. Quer dizer, a incompetência relativa, se não for alegada pelo réu como preliminar na contestação, está aí o 337, agora novamente na sua tela, inciso 2, né? Se não há esta alegação da incompetência relativa com o preliminar na contestação, a competência é prorrogada. Mas o que significa prorrogar a competência? Aquele foro que era originariamente incompetente transforma-se em foro competente. Então tá, galera, 337, inciso 2, vai nos afirmar que tanto a incompetência absoluta quanto a relativa preliminar de mérito na contestação. Eles vão te induzir em erro aqui, toma cuidado, nas nossas aulas eu fiz questões sobre isso, colocando exceção de incompetência. Errado. Na resposta do réu, não temos exceção de incompetência. Vou repetir, processo civil, resposta do réu, não temos exceção de incompetência. Beleza? Segue adiante. Outro elemento aí de preliminares na contestação é a incorreção do valor da causa. Se eu, como réu, entendo que o autor atribuiu um valor da causa equivocado, atribuiu um valor da causa de forma errada, errônea, eu vou, como preliminar na contestação, alegar a incorreção do valor da causa, como está aí no 337, inciso 3. Então, a incorreção do valor da causa, ela não é alegada por autos apartados, por incidente, por impugnação incidental, não. Ela é alegada como preliminar na contestação. A contestação, ela abarca várias matérias para além do mérito. Essas matérias chamadas de preliminares. Duas eu estou chamando a tua atenção até agora. Incompetência absoluta e relativa e incorreção do valor da causa. Ok? Sabendo que o próprio valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz, conforme estabelece o Código de Processo Civil. Se liga aí, mais um elemento importante. O que é preliminar que também eu tenho que tomar cuidado? Indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ah, professor, é a JG? Não é a JG que nós estamos falando aqui, mas é. Né? É aquilo que você chama de AJG, só que o nome correto é benefício da gratuidade da justiça. Gratuidade da justiça, esse é o nome correto. A AJG, que é assistência judiciária, é o que faz, por exemplo, a Defensoria Pública, o que faz, por exemplo, os escritórios das faculdades de direito, né, que atendem aí gratuitamente. Mas aqui nós estamos dizendo que um advogado privado
bateu na porta, representando seu cliente, e pediu a ele, a este autor, gratuidade da justiça. Só que o réu, ele tem conhecimento que aquele autor, ele não merece a gratuidade da justiça. Então, o que ele vai fazer? Como preliminar, na contestação, ele vai alegar a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Então, se foi dada ao autor, e aqui tem uma questão, galera, chove em prova isso, principalmente concurso público. Quando for concedida a gratuidade da justiça, sabe aquilo que você está pensando? Foi concedida a JG, né? Está errado. Foi concedida a gratuidade da justiça, mas eu entendo o que você está pensando. Foi dada a gratuidade, o cara ganhou a JG. Cabe agravo de instrumento? Não, eu vou repetir. Do deferimento da gratuidade da justiça ao autor, ele entrou, ganhou, pediu gratuidade e ganhou a gratuidade. Citado o réu, não cabe agravo de instrumento. Se foi deferida, não cabe agravo de instrumento. Cabe ao réu, como preliminar na contestação, alegar a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, certo? Essa é a base. Então, 3 elementos: incorreção do valor da causa, indevida concessão da gratuidade e o caso da incompetência. Essas preliminares na contestação. Matou a matéria, passa para a segunda matéria aí. Então, qual a próxima matéria que nós vamos analisar? Reconvenção. Já caiu algumas vezes a matéria de reconvenção na prova da ordem. Lembrando sempre assim, ó, a prova da ordem, parte de processo civil, ela é muito justa. Não vai lá para a prova pensando assim, eu vou ser enganado, estou tentando pegar no meu pé para rodar, porque só querem pagamento de taxa. Esquece isso. Vai lá para pintar 40 bolinhas em locais corretos e garantir a tua aprovação nessa primeira fase. É isso que você precisa. E para pintar 40 bolinhas em locais corretos, eu preciso ter um conhecimento e saber fazer as questões e verificar aqui nesse vídeo as principais dicas lá na hora da prova. Eu acabei de falar para vocês contestação. Por que contestação cai bastante? Porque é do dia a dia da advocacia. Normalmente, a ordem, quando eu leio uma questão, ela não está perguntando nada fora do que um advogado deve fazer. A parte de processo civil é assim. Ela pergunta coisas cotidianas, corriqueiras, da atividade própria da advocacia. Pois então, falamos aqui da contestação, lembra lá, 3 preliminares: incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão da gratuidade da justiça. E a reconvenção? O que é a reconvenção? Reconvenção é o direito de ação que o réu exerce em face do autor. Porque há o mesmo fundamento jurídico, uma mesma relação jurídica, o fundamento da defesa é o mesmo, há uma certa conexão, identidade, né, entre os elementos daquela ação originária e da reconvenção. Portanto, na reconvenção, normalmente o que acontece? Eu defendo e contra-ataco. Né? Eu defendo a petição inicial a partir da minha contestação, mas na própria peça contestacional eu já dou a paulada e vou para cima. E vou para cima exigindo que o autor venha a perder, exigindo, por exemplo, a condenação do autor. É isso que eu posso fazer na minha reconvenção. Então, o primeiro elemento, é importante você entender isso. O que aconteceu? Esta reconvenção, este direito de ação do réu em face do autor, ele é exercido como regra na própria contestação. Então, não tem uma petição de contestação e outra de reconvenção. Se eu estou contestando, na própria contestação eu apresento a minha reconvenção. Professor, mas vai ficar uma bagunça. Não importa. Importa o que a lei determina. Eu contesto e, se eu quiser, se eu desejar, se assim for de interesse do réu, ele vai propor a reconvenção na própria peça contestacional. Como a ordem gosta de trabalhar com caso concreto, a gente já vincula um pouquinho aqui, novamente, um exemplo. Tem muita reconvenção em acidente de trânsito. Por quê? 2 automóveis lá colidiram. O A entende que o culpado foi o B e, portanto, ele quer o ressarcimento dos seus danos. Já o B entende que o culpado foi A e, portanto, ele quer o ressarcimento dos danos. Só que o A entra primeiro contra o B. O que o B pode fazer? Ele pode dizer que não tem responsabilidade e não vai pagar os danos do A, e na reconvenção ele vai dizer, e quem tem responsabilidade pelo acidente é o A. E ele tem que ser condenado
a ressarcir os eventuais prejuízos danos materiais que o B possuiu. Então, a reconvenção eu me defendo e já no fundamento eu ataco. Portanto, isso é muito comum em qual relação que acontece no nosso cotidiano? Acidente de trânsito, é muito comum a ocorrência de reconvenção. Então, se tem alguma coisa lá perguntando reconvenção, se tem um acidente de trânsito, dá uma olhada aí se não tem a utilização dessa reconvenção. Peculiaridades importantes, tá? A reconvenção é na contestação, isso é um ponto importante. Segundo, ela só é na contestação se eu contestar. Eu sei que eu estou falando algo aqui que é chover no molhado, obviamente. Se eu vou fazer, se a reconvenção tem que ser feita na contestação, só vou fazer na contestação se eu contestar. Então, eu apresento a contestação e a reconvenção. Só que aí a pergunta que já caiu na prova da ordem seria o seguinte, olha, mas eu posso apenas reconvir? Sim, porque ninguém é obrigado a contestar. Eu posso apenas entregar a reconvenção. É um caso mais raro, né? Alguém não se defender e apenas contra-atacar. É um caso raro, mas é possível juridicamente eu ser citado para uma demanda e apenas entregar a reconvenção. Agora, se eu quiser contestar e reconvir, eu tenho que apresentar isso na mesma peça. E para terminar, a reconvenção ela admite a ampliação subjetiva. Então, anota aí, reconvenção admite ampliação subjetiva. Mas o que seria isso? Seria o seguinte, ó, o Juliano, ele é demandado, ele está como réu. O Juliano apresenta uma contestação e, além da contestação, ele apresenta uma reconvenção em litisconsórcio com o João. Então, agora é o Juliano se defendendo e, na reconvenção, o Juliano e o João atacando lá o autor, exercendo direito de ação contra o autor. E possa exercer o direito de ação contra o autor e terceira pessoa. Então, se o autor é o Mário, o Juliano e o João, podem efetivar uma reconvenção contra o Mário, que é o autor originário, e contra a Maria, acrescentando, ampliando. Então, a reconvenção, ela admite ampliação dos polos. A isso nós chamamos ampliação subjetiva. Ah, professor, quando isso vai acontecer ou isso nunca vai acontecer? Pinta a bolinha no local correto. É isso que nós estamos estudando aqui. Não estuda se uma questão vai acontecer ou não na prática, se ela é difícil ou é raro. Ah, é raro isso acontecer? Não, né? Na verdade, o que tem que ser certo é a minha aprovação. Então, anota aí, reconvenção admite ampliação subjetiva. Eu vou compartilhar aqui, ó. Está aqui para você, ó. 343, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Essa é necessária conexão. Por isso que eu botei aqui, ó, realizado de regra na contestação e aqui possibilidade de ampliação subjetiva. O nome é um pouco mais complicado, né, quando a gente fala assim, ó, ampliação subjetiva, mas na verdade ampliação subjetiva é ampliação dos polos, né? A possibilidade de você ter sujeitos, por isso subjetivo, né? Eu tenho um autor agora demandando contra o réu, agora eu tenho o réu reconvinte, né? E ele chama terceiro para reconvir em litisconsórcio contra o autor da demanda. E terceiro também, eu posso ampliar subjetivamente tanto lá a parte do autor quanto a parte do réu, beleza? Fechamos essa matéria. Agora vamos para outro tópico muito cobrado, intervenção de terceiros. Se a gente pegar assim corriqueiramente na prova da ordem, eu não vou te dizer assim, ah, toda a prova cai, intervenção de terceiros, ou eu sonhei que cai. Não, eu não sonhei nada. Eu sonhei que você pintou 40 bolinhas em locais corretos porque treinou, estudou, leu, escutou as aulas. É isso que eu treinei, é isso que eu sonhei, né? Então, pode cair intervenção de terceiros? É uma possibilidade. Está dentro daquelas matérias que, reiteradamente, vêm sendo cobradas na prova da ordem. Pois a intervenção de terceiros nós temos 5 possibilidades. E o que a ordem vai te perguntar? Normalmente, ela não questiona o processamento desta intervenção de terceiros. Normalmente, não é isso que acontece. O que acontece na intervenção de terceiros, regra geral, eles colocam um caso
para você, e aí pedem para você classificar qual a forma de intervenção de terceiros correta a ser utilizada. Então, dá lá um baita do enunciado, e aí diz assim, classifica aí, qual seria a forma de intervenção de terceiros correta a ser utilizada. Normalmente, é isso que acontece, tá? Normalmente, essa é a forma aí para você ser questionado na prova da ordem. Então, vamos lá, vamos visualizar um pouquinho, e aí a gente vai escrevendo junto, né? Olha só, a assistência, ela pode ser simples ou litisconsorcial. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros. Normalmente, o que acontece nessa forma de intervenção de terceiros? É quando o sujeito ele tem um interesse jurídico naquela demanda. Há um interesse jurídico. O caso mais clássico de assistência é quando o autor está demandando em face do réu e o réu, por exemplo, numa ação de despejo, de rescisão contratual, ele vem de fora um assistente, e aqui a gente vai falar em assistente simples, quando ele entra para defender, auxiliar o réu na sua defesa. Que é o caso aqui, do sublocatário. Vou escrever aqui para ficar claro, sublocatário. O sublocatário, portanto, é um exemplo clássico de assistência simples. Por quê? Quem é o sublocatário? O sublocatário, para ficar bem claro, ele é o que alugou do inquilino, né? Isso acontece e a gente vai ver assim na prática em imóveis normalmente empresariais, aí, indústrias, pavilhões industriais, né? Eu sou o Juliano e aluguei esse pavilhão, mas eu não vou usar todo, tem uma parte lá, ou metade, que eu não estou usando. Então, eu subloco para outra empresa, para um depósito, para fazer depósito, para guardar uma máquina. Então, aquele sujeito que alugou do Juliano, na verdade, é um sublocatário, porque o Juliano já é locatário inquilino do proprietário do imóvel. Então, se o proprietário demandar contra o Juliano, este que é o inquilino do inquilino, o sublocatário, ele pode entrar no processo e prestar assistência simples. Outro exemplo é quando você tem aí um cessionário, por exemplo, de precatório. Cessionário de precatório, né? Então, se falar em cedente, cessionário, está vinculado sim à possibilidade de assistência, agora litisconsorcial. É aquele que adquire um bem litigioso ou ele é um cessionário do direito litigioso. Quer dizer, o autor ganhou a demanda e cede aquele direito que ele tem para um terceiro. Isso acontece hoje no nosso dia a dia na seção de precatórios, né? Então ele é um cessionário. Pois aquele que, entre aspas, compra um precatório, ele é o cessionário daquele precatório, ele recebeu aquele precatório, ele pode entrar naquele processo e habilitar como assistente litisconsorcial. Denunciação da lide, segunda forma de intervenção de terceiros. A denunciação da lide tem um caso clássico, que é o caso da seguradora. Caso clássico, aí a ordem vai narrar para você um acidente de trânsito, e aí o réu é demandado, o réu que é causador, denuncia da lide à seguradora. Ou ainda, no caso de evicção. Falou em evicção, a perda da propriedade imobiliária, eu permito que aquele réu que eventualmente vai perder a propriedade do imóvel, por exemplo, ele denuncie da lide o alienante, aquele que lhe vendeu o imóvel, para buscar os direitos que da evicção lhe resulta, buscar o valor que ele pagou por aquele imóvel agora vem a perder. Então, denunciação da lide, casos clássicos, seguradora, contrato seguro e evicção. Chamamento ao processo. O que é um chamamento ao processo? O chamamento ao processo ocorre quando normalmente o sujeito está sendo demandado, eu, Juliano, estou sendo demandado, mas eu estou sendo demandado porque eu sou um fiador do devedor originário, daquele afiançado. Só que somente o Juliano está sendo demandado, somente o fiador está sendo demandado. Um caso de responsabilidade solidária. Então, eu chamo ao processo para aquele devedor originário, para aquele afiançado estar do meu lado. Então, fiador, normalmente aqui, a ordem gosta muito, tá? Fiador em contrato de locação, gosta muito de colocar isso. Narra lá já várias questões, inclusive na aula a gente fez sobre isso, narra um contrato de locação e tem lá como base, né, o fiador sendo cobrado.
pois ele pode chamar ao processo o outro fiador. Aqui é importante, se são dois fiadores, um fiador demandado apenas, ele chama ao processo o outro fiador. Ou então, um fiador é demandado, ele chama ao processo o devedor originário, que a lei vai chamar de afiançado, devedor originário, certo? Então, o chamamento ao processo normalmente vai estar vinculado à dívida solidária, responsabilidade solidária, fiança, é um caso muito comum aqui, fiador. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Já caiu na prova da ordem, a questão que caiu, então, antigamente até foi anulada, né? Tinha alguns problemas, mas o incidente de desconsideração da PJ, ponto importantíssimo. Na verdade, aqui, você vai ter normalmente, né, a cobrança de uma dívida, e o grande problema é que naquele que está sendo cobrado, nós não encontramos patrimônio, né? Por isso que eu coloco aí riscado, e há uma questão aí de desvio, né, daquela utilização da personalidade jurídica. O sujeito atuou com abuso de poder, excesso de poderes, né, contrato social, lei, infração, a lei ao contrato social. O sujeito, na verdade, está numa confusão patrimonial que autorizaria o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando que o Código de Processo Civil, ele permite a desconsideração inversa, porque por vezes o que acontece? A minha pessoa jurídica está sendo demandada, eu irregularmente esvazio todo o patrimônio dela e passo para o patrimônio da minha pessoa física, autorizada, portanto, a desconsideração nesse caso. Só que pode acontecer que o Juliano, pessoa física, é devedor. E aí ele esvazia o seu patrimônio e põe tudo em nome de uma pessoa jurídica. Nesse caso, também caberia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ponto importantíssimo aí para você entender. É forma de intervenção de terceiros. O direito civil já tinha essa previsão. Não somente lá, mas já existe a previsão da desconsideração. O que o processo civil tem a ver aqui? O processo civil, ele processa, ele operacionaliza como vai ser dada essa desconsideração da personalidade jurídica. E aí, o ponto importante é que ocorrerá a citação desse sujeito a quem eu quero desconsiderar e ingressar no processo. E, por fim, o amicus curiae. O amicus curiae, na verdade, vou colocar aqui para você, ó, é amigo do julgador, amigo da corte, tá? Amigo do julgador, amigo da corte. Na verdade, como é que a ordem pode construir uma questão aqui? Ela pode construir uma questão vinculando basicamente a uma causa que vai ser julgada, por exemplo, lá em primeiro grau, que tenha uma repercussão social, uma especificidade técnica, uma representatividade daquela controvérsia que eu estou julgando. Portanto, nesse caso, o juiz, o tribunal, o ministro, poderia admitir que terceiros, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com representatividade, venham a se manifestar nesse processo, entregando, portanto, por exemplo, memoriais, fazendo, se assim permitido, sustentação oral. Então, você tem a possibilidade de amicus curiae no processo desde o primeiro grau. Esse amicus curiae, ele basicamente vai ser favorável ao autor ou ao réu, mas ele não está para auxiliar autor e réu. Ele não tem interesse jurídico. Então, só para colocar a chave aqui, ó, o que o assistente tem de interesse jurídico, o amicus curiae não tem. Não há por parte do amicus curiae interesse jurídico. O interesse do amicus curiae pode ser religioso, altruístico, científico, corporativo, mas não há interesse jurídico. Por exemplo, o autor, o A e o B, está tramitando um processo em eventual comarca que tenha um reflexo em cunho religioso. Vai lá uma instituição religiosa, alguém, uma religião assim definida, e manifesta a sua opinião sobre aquele caso que está sendo julgado. Não quer dizer que ele está auxiliando o autor e o réu. Por isso que é amicus curiae, né? Amigo do julgador, da cúria, do colegiado.
Essa é a base da corte, né? Essa é a base, portanto, da questão que pode cair para você. Pode narrar uma questão que tem uma representatividade, uma repercussão social, uma especificidade, né? Ah, eu vou utilizar determinado componente em determinado produto, que pode ser cancerígeno ou não. Estou discutindo lá uma ação entre o A e o B, pois vem um terceiro que pode sair de fora, pode ser indicado por uma das partes, ou pode ser indicado até mesmo e admitido pelo juiz, certo? Sabendo que a decisão que admite ou não amicus curiae, ela é irrecorrível. A decisão que admite ou não admite o amicus curiae é irrecorrível. Anota aí na parte de amicus curiae. Pessoal, com isso a gente viu contestação, as matérias preliminares, ponto importantíssimo, tá? Reconvenção e vimos a intervenção de terceiros, matérias que chovem aí na prova da ordem, muito cobradas, portanto, né, no ambiente da prova. Bem, a gente sabe, né, e dentro da relação do processo civil, há agora, com base no artigo 6º, o chamado princípio da cooperação, ou modelo cooperativo de processo. Eu vou compartilhar a tela aqui, que aí a gente já vai para mais um ponto importante aí. Aqui, ó. Olha o que diz o artigo 6º do Código de Processo Civil, tá? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Esse artigo 6º, ele, por muitos doutrinadores, é tido como o princípio da colaboração, da cooperação processual. Ele diz que deve ser formada, ou entre autor e réu, deve ocorrer uma cooperação, para que eu tenha uma decisão em tempo razoável, então tempestiva, e efetiva, que possa impactar. Esse é o artigo 6º. Na verdade, ele não diz, né, exatamente se é cooperação entre autor e réu. Então, há uma discussão, ou vou colocar assim, um posicionamento doutrinário, que na verdade é o juiz que deveria cooperar com as partes, e estas partes com o juiz, e não as partes entre si, porque isso vai contrário à própria natureza do processo. O que importa aqui a gente entender, na prova da ordem, para pintar as bolinhas em locais corretos, é que nós superamos uma visão meramente, tão somente adversarial, entre autor e réu adversários e um caráter punitivo do juiz entre um e outro. O que importa na hora da tua prova é entender que o modelo de processo civil ele está pautado numa colaboração processual. Isso implica, por exemplo, superar excesso de formalidades ou formalismos que sejam injustificados. Vamos trabalhar com algum exemplo? Se eu colocar assim para você na hora da prova, que o sujeito fez o agravo de instrumento e não juntou uma peça obrigatória, uma peça necessária para o conhecimento daquela causa. O agravo vai ser não conhecido ou eu vou intimar para complementar? Eu vou intimar para complementar. O código anterior trabalhava com o não conhecimento, punitivo, modelo adversarial. Agora não. Faltou um documento, quando você interpõe, por exemplo, o agravo do instrumento, então eu te concedo o prazo. Se faltou o preparo, o que acontece? Eu não paguei as custas do recurso. Ele é não conhecido e automaticamente deserto? Não. Eu intimo para pagamento em dobro, por exemplo. Eu dou prazo para sanar. Ocorreu, portanto, a possibilidade não simplesmente de recursos em que eu vou deixar de conhecer, e sim que eu posso complementar. Então, isso está pautado naquilo que nós chamamos de princípio da fungibilidade. Bem, ou melhor, modelo cooperativo de processo. E aí, um dos exemplos é a fungibilidade recursal. Como assim? Vamos lá ver na tela, então. Então, olha só. Vendo aqui na tua tela, eu queria falar inicialmente aí, né, de uma fungibilidade existente, por exemplo, entre embargos de declaração e agravo interno. O que acontece? Lá no artigo 1024, ele está trabalhando, por exemplo, né, com o caráter recursal. Aí vem o parágrafo terceiro e diz assim, ó, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível,
desde que determine previamente a intimação do recorrente no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-la às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo o seguinte, olha só, algo que anterior ao Código de 2015 era inconcebível. Ele está nos dizendo, ora, se você apresenta embargo de declaração, mas na verdade o recurso cabível é agravo interno, o órgão julgador recebe os teus embargos de declaração como agravo interno, estabelecendo uma fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno. Esta é uma previsão do Código de Processo Civil, que se eu oponho o embargo de declaração, mas na verdade seria o recurso de agravo interno, o órgão julgador conhece os teus embargos de declaração como se agravo interno fosse. Faz um esforço, isso nós chamamos de fungibilidade, são fungíveis. E a mesma fungibilidade hoje, ela é prevista entre recurso especial e recurso extraordinário, RESP e REST. Como assim? Um exemplo, talvez o maior deles para a gente colocar, é o seguinte, ó. O sujeito apresenta um recurso especial. Você sabe que o recurso especial é ao Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso especial, então recebido, ele na verdade versa matéria constitucional. Então, na verdade, o recurso especial, ele não deveria ser especial, deveria ser extraordinário, deveria ser REST, recurso extraordinário. O que o Código de Processo Civil faz? Se o Superior Tribunal de Justiça entender que aquele meu recurso especial ele versa matéria constitucional, ele manda para o STF, para que o STF julgue como recurso extraordinário fosse, como se recurso extraordinário fosse. Isso é fungibilidade recursal. Isso está pautado, então, na colaboração processual. Se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso versa sobre questão constitucional, deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre existência de repercussão geral e veja, o recurso já está protocolado, já está interposto. E se manifesta sobre a questão. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF. E em juízo de admissibilidade, ele pode devolver para o STJ e dizer realmente aqui é matéria constitucional. O mesmo acontece com o recurso extraordinário. Eu interponho o recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Chegou no Supremo, o Supremo entende que é causa infraconstitucional, não é constitucional. O que ele faz? Ele não conhece o meu recurso? Não. Ele devolve para o Superior Tribunal de Justiça. Lembrando sempre que a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, ela não é direta no STJ e no STF. Ela é para o presidente ou vice do tribunal recorrido. Quer dizer, eu vou apresentar o meu recurso especial no TJ, eu vou apresentar o meu recurso extraordinário no TJ. O presidente ou vice-presidente faz o juízo de admissibilidade. Esse é admissível, manda para o STJ ou para o STF. E aí, então, quando ele diz, eu interponho no STF, é porque eu fiz a interposição no TJ, foi admitido e mandou para o STF. Chegou no STF, ele diz, não, só um pouquinho. Isso aqui não é causa de matéria constitucional, é matéria infraconstitucional. A ofensa aqui é apenas reflexa constituição, portanto, vai para o STJ. Ele amolda. Qual é a diferença aqui? Ao invés de não conhecer, ele em si, né, conhece daquele recurso e dá a ele a possibilidade de ser fungível, de ser adequado, né, de ter um recurso extraordinário julgado como se recurso especial fosse. Essa é a base aí, certo? E por fim, eu sempre chamo a atenção dos alunos nas vésperas da prova para o agravo de instrumento, o repertório do artigo 1015, as causas de agravo de instrumento permitidas pelo Código de Processo Civil. As situações onde nós temos o cabimento do agravo de instrumento. Lembrando que o STJ, ao analisar o artigo 1015, entendeu que a taxatividade lá posta no artigo 1015 é mitigada. Então, veja, né? Eu coloquei aqui no material,
chamando aí de taxatividade mitigada, né, que o STJ coloca. Normalmente, a ordem OAB-FGV pergunta questões sobre o agravo instrumento. Se a questão for sobre o cabimento do agravo instrumento, aqui está o artigo 1015. Vale a pena dar uma olhada nele. Sobre taxatividade mitigada e cabimento do agravo instrumento para situações em que não estão expressas aqui, nós temos uma. Olha só, anota aí. No artigo 1015, inciso 3, está escrito que cabe o agravo de instrumento rejeição da alegação de convenção de arbitragem. O STJ, ao julgar a taxatividade mitigada, ele entendeu que caberia aqui também quando versar sobre competência. Quer dizer, o julgamento sobre competência e incompetência. Caberia também agravo de instrumento. Embora não esteja escrito no artigo 1015, inciso 3, o STJ entendeu que, nesse caso, é taxatividade mitigada, quer dizer, uma taxatividade relativizada, uma taxatividade atenuada. O que é taxativa? É aquilo que está escrito, só que atenua. Atenua para permitir também o que não está, uma interpretação que vai para além da literalidade. E outro ponto importante, eu já comentei aqui, né, é essa questão da rejeição da gratuidade. E aí a ordem pode colocar para você que deferida a gratuidade caberia agravo de instrumento. Não, é só quando a gratuidade é rejeitada ou acolhida a sua revogação. É quando o sujeito perder a gratuidade que caberia agravo de instrumento. Quando ele ganhar a gratuidade, não cabe de pronto aí o agravo de instrumento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que sempre vale a pena dar uma lida nesse artigo 1015. E alguns alunos me perguntam, professor Juliano, e aí quer dar uma olhada em alguns pontos lá, um pouquinho da minha vida, lá no Instagram, Juliano Colombo, professor. Alguns alunos perguntam, professor, vale a pena estudar até quando? Né? Até a véspera, até o momento que você está entrando na sala. Até quando der para carregar um material, vai olhando. Não é assim, eu vou ficar nervoso, porque vai olhando. Se cair uma questão que está naquele artigo lá, você vai acertar. O objetivo é pintar 40 bolinhas em locais corretos. Para isso, eu tenho que escutar, ler, treinar. Então, vai indo até o final, lendo artigos. Vi um artigo lá, fiz a leitura do artigo, não dá para entender muito bem. Pois é aquele que eu tenho que apostar. É ali que eu tenho que apostar. As matérias da prova da ordem não são fáceis. Elas são mais intrincadas, mais complicadas, porque ali vale a pena você estudar e aí chamar a atenção, ok? Pessoal, desejo a vocês aí de coração uma boa prova, uma boa sorte para vocês, estudem até o final, dá um gás na reta final para chegar bem preparado para a prova, ok? Continue com a gente, até mais.